Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 175 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Aqui nós oramos a Bíblia, amém? Hoje concluindo o 17º livro da Bíblia, nós que estamos nesse propósito, amém? Sejam bem-vindos, ó riso, querida. Sejam bem-vindos. Pois bem, nós aqui estamos, né, nesse firme propósito. Assim o Senhor tem firmado, né? Esse alicerce, né? Ao longo desse ano, que é orar toda a Bíblia, né? E hoje, com muita alegria, estamos concluindo a nossa oração, né? A nossa leitura do 17º livro da Bíblia, amém? O livro de Esther. Ontem paramos na metade, né? No capítulo 5. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje. E hoje, nesse dia, que é o 175 de 2024, portanto, vamos partir aqui do capítulo 6 e vamos até o capítulo 10, concluindo assim o livro de Esther. Amém? Senhor, aqui estamos agradecidos ao Senhor, né, por nos atrair, amém, né, a tua presença. Nós te agradecemos por nos conduzir, né, no caminho que o Senhor tem traçado para cada um de nós, né, assim, por disponibilizar esta porção, né, repartida, individualizada, personalizada, de acordo com a nossa necessidade, como nós carecemos, Senhor, né? Disso depende a nossa alma. Ser conosco, Senhor, nesse dia, nesta semana, última semana do mês de junho, né? Assim, nós que já chegamos, né, na metade do nosso ano e até aqui, né? O Senhor nos ajudou. Ser conosco, Senhor, estabelecendo, firmando, né? Fortalecendo, né, as nossas convicções, os teus princípios, os teus valores em nós, né? Que aperfeiçoa assim o nosso caráter, né? Assim para que possamos ser capazes, né? Estar preparados para o teste. E todos nós somos testados, né? Assim como Mardoqueu, Esther, no seu tempo, em sua geração, conosco não é diferente, né? Que não sejamos aqueles, Senhor, que na nossa insegurança, né, assim, venhamos a negar a fé, né? Mas pelo contrário, ainda que, né, com o risco de perecer de alguma maneira, né? Ainda que a nossa vida, o nosso emprego, né, esteja em risco, mas que não neguemos a nossa fé, né, assim, diante dessa tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam, né? Ajuda-nos, Senhor, a revelar, né, naquele momento, e toda a criação, né, a espera com grande expectativa, né, esse momento em que o Senhor revela ao mundo quem são os seus filhos, ou o que os seus filhos realmente são, né, como está escrito ali em Romanos capítulo 8, versículo 19, né, que se cumpre em nós, Senhor, né, pois é certo que o Senhor está, né, Mary, trabalhando em nosso favor, ainda que a gente precise confiar, né, assim? Pois veja, uma forca, né, assim, foi preparada, e foi aqui que nós paramos a nossa leitura de ontem, né, no finalzinho do capítulo 5. Uma forca foi preparada para Mardoqueu, né? Essa sugestão dada a Amã, aceita por ele, para que ele voltasse ao segundo dia do banquete de Esther, né, assim, sem esse incômodo, né, assim, pois ele muito se incomodava ao ponto de ter tudo, mas porque Mardoqueu não se curvava, né, assim, isso tirava o seu contentamento. É bem verdade, queridos, né, assim, que de alguma maneira, né, assim, a nossa presença em certo lugar, como no caso de Mardoqueu ali na porta, né, do palácio, há de incomodar alguém, né, assim, porque nós não abrimos mão das nossas convicções. Lembram, né, que aqueles que perguntavam a Mardoqueu por que ele não se curvava, foram eles que foram dizer a Amã, né,
que Mardoqueu não se curvava isso para ver se as palavras, perdão, a gente está chamando Mardoqueu aqui de Mordecai, né, nessa versão, né, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, né, assim, ou seja, a hora do teste havia chegado para Mordecai, né, assim, e logo depois, ou ao mesmo tempo que a Esther também, e assim para todo o povo judeu, queridos, ali, nesse momento que todos nós precisamos passar, não há quem possa fugir dele, né, assim, que é o momento do teste, em que a nossa fé é testada, né, em que nós precisamos, em que Deus espera, né, revelar que nós somos os seus filhos e que Ele é o Senhor, o Deus da nossa vida, né, não diz respeito somente a nós, mas a quem a gente representa. Somos cristãos, né, assim? Então, quando somos testados, todo cristão ou o povo de Deus, né, assim, é Deus sendo testado ali, amém? Né? E daí a importância da gente se manter firme. Veja, eles fizeram isso para ver, né, se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, amém? Ainda que isso, né, lhe custasse a vida. Então, vamos lá? Esther, capítulo 6, são 8 horas agora, nós temos 1 hora, amém? Para concluir a nossa leitura, né, assim, seguir orando, né? A toda a Bíblia, como nós temos feito até aqui, nós já chegamos ao final, amém? Do 17º livro da Bíblia. Vamos lá? Naquela noite, veja, queridos, entre uma coisa e outra, é tão lindo, lindo, lindo. Ontem, estudando um pouco sobre Esther, né? Alguém, né, se deu ao trabalho de procurar códigos, né, assim, em toda a Bíblia, né, eles existem. E embora que o nome de Deus não apareça, né, assim, no livro de Esther, há quem tenha descoberto, né, assim, que o seu nome sim aparece, agora de maneira codificada, né, e é tão interessante, porque no hebraico você lê da direita para a esquerda, não é assim? É, da direita para a esquerda, é. E com isso eu descobri uma coisa, e que talvez você também não saiba, como eu também não sabia, que todas as línguas apontam para Jerusalém, né? Assim, por exemplo, as nações, os povos que estão a leste de Jerusalém, a escrita ou se escreve da direita para a esquerda. E as nações, os povos, né, assim, os países que estão a oeste de Jerusalém, se escreve da esquerda para a direita, de modo que aponta, né, para Jerusalém como o centro que, de fato, geograficamente é de toda a terra, né, assim, coisa linda. Então, nesse código, por exemplo, no capítulo 1º que nós passamos ontem, nós vamos encontrar o nome de Yahvé, o nome do Senhor, né, assim. Agora, é tão interessante que vai estar tanto da maneira correta, digamos assim, como da maneira inversa, de modo que se chegou à conclusão de que o nome de Deus vai aparecer no início, como também vai aparecer no fim, inclusive como eu sou, já no capítulo 7, ou já caminhando para o final da história. E quando ele aparece no meio, e são 4 códigos, um no capítulo 1, outro no 5, outro no 5, 1, 2, 3, 4, são 5 na realidade, ao longo do texto, espalhado pelos capítulos, de modo que quando são nas falas, né, assim, por exemplo, de Amã ou de Memucã, que é o primeiro que aparece ali, de modo que quando Esther falando, que é o que acontece no final, que é o último dos códigos, quando é Mordecai, agora só quero falar Mardoqueu, quando é Mordecai, depende da versão, né? Quando é Mordecai falando, ou seja, está sempre no sentido como se lê no hebraico, da direita para a esquerda, mas quando são os pagãos, no caso ali Amã, né, e os outros, está no sentido reverso, né, e há quem tenha entendido de Deus, né, aplicando isso ao texto, à história, né,
E é o que nós percebemos durante todo o texto, agora mesmo, no capítulo 6, que é de onde nós vamos partir hoje, né? Seguindo viagem pelas páginas da Bíblia, você vai perceber todo o tempo o Senhor revertendo, né? Assim, o mal em bênção. Porque veja, houve o primeiro banquete, certo? Que depois daqueles 3 dias e 3 noites de jejum, sem comer e sem beber, né? Ela vai ali propor ou convidar tanto o rei Assuero, que é também chamado de Xerxes, amém? Que seria a versão grega do seu nome. Pois bem, e ali ele vai pedir a ela, vai dizer a ela qual é a sua petição, né, assim? E ela então vai convidar para um segundo banquete. Aí a gente pensa, mas por que ela não disse logo, né, assim? Certamente ela estava sendo conduzida, orientada por Deus, e eu acredito que foi durante o jejum, porque antes ela não sabia o que fazer, e logo após o jejum ela faz esse convite, né, para esse banquete. Então, certamente ela sabia exatamente o que estava fazendo. E isso é tão importante porque entre um banquete e outro é que Amã vai fazer essa forca para Mordecai. Mas veja o que acontece naquela noite, daquele dia, entre um banquete e outro. É assim que começa o capítulo 6. Naquela noite, né? E aqui a gente percebe o Senhor trabalhando todo o tempo e no controle de tudo e de todas as circunstâncias. Naquela noite o rei não pôde dormir, ele perdeu o sono. Então, perdeu o sono eu acrescentei, certo? Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, né? Assim que era costume de todos os reis ou reinados. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado, lembra? Lá no comecinho do livro, denunciado a Bigtã e Teres, os 2 eunucos dos reis, guardas da porta que tinham procurado matar o rei, lembra? Ele costumava ficar ali, foi quando ele descobriu, né, aquela conspiração. Ele avisa a Esther, ou conta a Esther que avisa ao rei, né, assim, eles investigam o caso e de fato era isso, né? E veja, querida, as crônicas, os feitos memoráveis, né, como é colocado aqui, era um livro, digamos assim, ou pergaminhos, né, com vários feitos, né? Mas a parte em que foi lida nesta noite, entre um banquete e outra, foi exatamente a parte em que estava escrito esse acontecimento. Então disse o rei, que honras, né? E distinções se deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. É por isso que o Senhor sempre nos lembra que a importância, né, dos livros que existem e do que nele está registrado. Veja, queridos, esse feito foi registrado, né? E aqui, então, aí veja, nada foi feito. Parecia até uma, né, no mínimo uma ingratidão, né, assim? E Assuero, como a Bíblia já demonstrou aqui, ele costumava ser generoso, né, assim, com todos, né? Não só com os príncipes, mas até mesmo, enfim, com todos. E nada foi feito, não é de estranhar, mas veja, né, Deus no controle todo o tempo. Então, quando ele pergunta, né, e os servos dizem que nada foi feito, porque se fosse também estaria ali registrado, os servos do rei lhe disseram, perdão, eu pulei um versículo. Então, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? O rei pergunta, nada, né? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Queridos, quem está entrando no pátio? Naquela mesma hora, hein? Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Acredita? Queridos, naquele momento era Amã que estava entrando, né? Ao perceber, ele pergunta, então os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse, e a Bíblia já diz qual era a intenção, certo? De Amã a forca já estava preparada, certo? Então, ele está indo ali com o objetivo de dizer, até porque ele estava, né, com toda
né? Afinal, o rei tinha honrado ele acima de todos os outros príncipes, até um trono ele tinha, obviamente, abaixo, né, de Assuero, mas assim, abaixo de Assuero, ou seja, era ele ali, como uma espécie de vice-governador, algo assim, né, uma grande honra ele recebeu. E entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim? Ou mais do que de mim para honrá-lo? Veja, queridos, quando ele entra, o rei vai perguntar para ele, porque o rei está pensando nisso, veja. Como honrar a Mordecai, não sabendo ele o que se passava no coração de Amã, né, assim, de quais eram as suas intenções. Veja, aqui nós temos uma grande demonstração de que o Senhor sabe, né, assim, o que se passa, como a Bíblia diz, né, de longe sabe o que nós estamos pensando, e antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai dizer, né, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, né, assim, quando nos dispomos, né, ou quando desanimamos, né, assim. E aí ele pergunta para ele: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E aí o que estava, né, no coração de Amã era o seu ego, né, muito inflado nesse momento. E aí ele vai dizer consigo mesmo, e a Bíblia vai revelar os seus pensamentos, né, assim. De quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei. Olha isso, queridos. Quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, isso dizendo a Amã, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar. Olha a intenção deste homem. Ele queria o quê? As vestes que o rei costuma usar. E o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Queridos, isso é de uma clareza para quem tem discernimento espiritual, né, assim, desenhado, assim. Ele queria o lugar de quem aqui? Queria se vestir como, né, assim, andar como, e ser honrado como Assuero, né, assim, como Xerxes ali, né, como o rei, o imperador, né, assim, do Império Persa. Veja, né? Então, entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Amã segue dizendo: levem-no a cavalo pela praça da cidade, né? Ou seja, exposição, destaque, né? Evidência, ostentação, né? Entreguem-se as vestes, tal, né? E o cavalo, as mãos, ou seja, ele era para ser conduzido ali pelas pessoas mais importantes, né? Os príncipes mais importantes, aos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem, sim, como se não bastasse, né? Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, né? Era isso que povoava, o que estava ali no coração de Amã, agora aqui externado, né, assim. Então, disse o rei a Amã, e por essa ele não esperava. Lê, querida, bom dia. Né? Certamente na sua começa agora de 8, né, assim, Lê. Peço perdão, querida. Aqui começa de 9, né? E é por isso que nós vamos aproveitar essa hora para a nossa leitura da Bíblia, amém? O Senhor te recompense, querida. Te recompense com ricas bênçãos do céu, amém? O Senhor seja contigo hoje, nesta semana, nesse final de mês, né? Assim, queridos, né? Pois quem honra ao Senhor, pelo Senhor é honrado, né, assim? Oi, Tamares, bom dia, lindona. Tamares Carvalho Liz, que nome lindo. Olha ela. Oi, lindona. Silvana, nossa dama dos bolos. Palavra gloriosa, né, Tamares? Margarida, paz do Senhor, bom dia, lindona. Silvana, sentimos a sua falta, querida.
Ontem mesmo, antes de ontem, gente, cadê Silvana? Já faz uns 3 dias, não? Pois é, aqui estamos, e ó, concluindo hoje, em nome de Jesus, o livro de Esther. Veja, queridos, olha o reverso, né? Olha o Senhor revertendo, né, assim, a história que nas circunstâncias terrenas, né, assim, mundanas, ou nas investidas, né, assim, do inimigo, no caso aqui, representado na pessoa de Amã, né, existia uma forca para Mardoqueu, né, e a vontade de Amã é que isso acontecesse naquele dia, entre um banquete e outro, não foram dois? Exatamente naquele dia, mas veja, naquela noite, o Senhor trabalhou para desmanchar, né, assim, o plano maquiavélico, maligno, né, assim, de Amã contra Mordecai, né, assim, veja, ele chega ali, né, e olha, nas suas próprias palavras, assim, da sua boca, né, assim, veja como todo o tempo, querido, o Senhor tem o controle. Está chovendo muito em Natal, agora parou, mas está ventando, amém? Pois bem, então, olha só, a reviravolta, diz o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, queridos, que está sentado à porta do rei. Ele costumava ficar ali, não é? E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes, você imagina, queridos, e o cavalo, vestiu a Mordecai ali com as vestes, né, assim? Pois é, do rei. O cavalo, ó, e o levou a cavalo, o cavalo do rei, né? Pela praça da cidade, inclusive com a coroa real, né? A coroa do rei. E apregoou ele mesmo, apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, onde costumava ficar. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta, ou seja, envergonhado. E é assim que o Senhor faz, queridos. Veja como termina o capítulo 6. Contou Amã a Zeres, sim, a sua esposa, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara, né, assim, para o qual ela pessoalmente no primeiro banquete convidou. Veja, né? E isso apressadamente, havia chegado a hora ali, né? E os eunucos o levaram, né? Não antes de ele ouvir da sua esposa essas sábias palavras. Veja, se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus. Queridos, né? Além dessa honra, né? Sem igual. Quem era Mordecai, queridos, ali, né? Em Suzã, ou no meio de um povo pagão que não conhecia a Deus. Ninguém, né, assim? Não diante deles, né? Quem era Esther, né, assim? Mas veja que é por isso que eu amo Romanos, que o Senhor nos lembrou em oração, né? Eu passei por ele, inclusive a rota, o norte da nossa escola bíblica de hoje, né? Que fala disso, e o texto base é Romanos 8. Eu amo quando encontro ali, né, escrita esta verdade, que toda a criação, inclusive a natureza, né, espera, né, com uma grande expectativa esse momento, né, em que Deus há de revelar ao mundo quem são os seus filhos. Diz uma versão, numa outra, o que os seus filhos realmente são, né, assim? E aí está se referindo àquele grande dia, né, assim, da colheita, né, em que o trigo será separado do joio, ou seja, os filhos do reino serão separados dos filhos do maligno, né, assim. Essa é só uma das inúmeras, né, comparações que Jesus, nesse caso, fez. Mas esse momento, querido, chega na nossa vida como na vida de Mordecai,
e de Esté a todo momento. E ali, quando nós somos testados, né, assim como Jesus também foi, né, enquanto homem, né, por exemplo, a usar o seu poder, sendo que ele se esvaziou, né, de todos os seus poderes para se tornar homem, transforma ele com fome, 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pão. O diabo sabia que ele podia, se ele né, mas ele não havia aberto mão, né, assim, pois bem, e ele venceu, não foi? Pois bem, queridos, todos nós, né? E Pedro chega a dizer, não pensemos nós que isso é uma coisa de outro mundo, uma coisa extraordinária no sentido, não, tanto você como eu, todos os nossos irmãos, como a Bíblia diz, né? Está passando, vai passar, disso ninguém escapa. Mordecai disse a Esté que não revelasse que era judeu, nem assim, que era judia e nem a sua linhagem, mas vai chegar um momento em que ela vai precisar dizer, assim como ele também. Veja, ele não se curvava, nem foi Amã que percebeu isso, né? Um olhar atento ao texto, nós vamos ver claramente que aqueles que ficavam também ali à porta, quando Amã passava, é que perceberam. Todos se curvavam, menos ele, né? E ao questionarem, assim, dia após dia, é que ele vai revelar, eu sou judeu, isso eu não faço, né? Assim, e aí eles vão contar a Amã, para quê? Para ver, né, se ele manteria, se as palavras de Mordecai se manteria de pé, né? Então, no café, conversando com o meu esposo, casada há 14 anos, eu não sabia. E a gente falando disso, né? E ele foi se lembrar de um emprego, ele ainda adolescente, moço ainda, né? Numa empresa aqui em Natal de transporte de coletivo, isso, ônibus, pois bem. Ela tem um nome que aqui eu não vou falar para não ofender, né, nossos irmãos católicos, né, o nome de uma santa. E eu achei que era só, né, mas não, eles são devotos, né, dessa santa. E ele disse que ficava até no bairro onde a gente morou no início do casamento, a sede, né, dessa empresa, ela tinha assim 3 andares. E ele adolescente, né, ele entrou como ASG, ele cuidava da limpeza externa, onde todo mundo começava, certo? E aconteceu aí você, tipo assim, à medida que você ia ganhando confiança, né, você só trabalhava lá no 3º andar ou na parte financeira, por exemplo, pessoas de confiança, certo? Eu sei que aconteceu de um outro rapazinho lá precisar faltar e foi necessário que ele retirasse o lixo, né, assim, daquela sala do financeiro, certo? E aí quando ele foi jogar o lixo fora, ele encontrou ali naquele ano, né, mas não importa o valor, ele encontrou ali uma nota de 10 reais, né? Ele como cristão, né, assim, ainda moço, né, mas o caráter ali já forjado em Cristo, ele vai devolver, né, aquela nota. E isso chamou a atenção ali dos chefes, né, o fato de ele ter devolvido, né? E aí, com isso, ele foi convidado a trabalhar do lado, enfim, lá do lado interno, né? Enfim. E ali, então, ele foi descobrir que existia tipo uma capelinha, entende? Oi, Mary, vamos lá, queridos, já chegamos a 2, né, assim, levantando essa bandeira, né, que é a Bíblia fazendo-a conhecida. Oi, Raimundo, bom dia. A paz do Senhor, queridas. Oi, Jéssica. Sim, querida, ore pelo meu casamento. Jéssica e Henrique, por favor, vamos orar sim, viu? Quero, inclusive, já anotar o seu nome aqui em nosso CEF, em nosso livro de oração. Porque a gente não costuma fazer esses parênteses, né? Não é sobre nós, nem o que nos acontece. É que... nós vamos colocar... queridos, deixa só eu... Aqui tem chovido tanto, eu acho que molhou aqui esse negócio de estar isso. Aí, seu nome já está aqui, viu, Jéssica? O seu e o seu esposo, querido. Pois bem, bem rapidinho, queridos. Então, só concluindo, né? E então ele ficou com isso, né? Ele
esse rapaz que havia faltado, ele foi trabalhar numa das fazendas desse dono, dessa empresa. Então, por isso, surgiu essa vaga e eles se lembraram do rapaz honesto, né? Aí, e como era lá em cima, né, assim, então, consideraram ele uma pessoa de confiança para isso, certo? Tá certo. Aí chamaram ele. E aí foi lá que ele descobriu que aquele ambiente era para essa santa, certo? Onde eles acendiam uma vela para ela, certo? Como eles fazem, né? Acender a vela para essa santa e ali tinha aquele ambiente onde eles faziam, né? Ali as suas orações, né? A sua reza. Aí ele, né? Aí ele precisou dizer, ele falou, uma primeira vez ele limpou tudo e aí pediu a um dos outros meninos, que não eram cristãos, que acendesse a vela. E aí isso chamou a atenção dos demais. E aí como esses que ficavam, né, perto de Mordecai, foram contar ao dono da empresa, queridos. Aí veja, ele era só um rapazinho, né, só um moço. E isso poderia muito bem ter ofender, né, assim, quem esse menino pensa que é, né, assim, para não querer acender a vela, né, a santa. Então veio o dono da empresa procurar saber dele por que ele não acendia a vela, porque ele pediu para outro, sendo que agora ele era o responsável ali, né, pela limpeza daquele local, dedicado à santa, né, que era a padroeira da empresa, a empresa leva o nome da santa, né, até hoje. Aí ele precisou explicar, né, e aí ele disse, ele falou assim, não, é porque eu sou cristão, então assim, eu posso limpar tudo aqui, mas acender a vela eu não posso não. Se o senhor quiser me colocar lá embaixo, lá fora, como eu estava, eu ficaria agradecido, mas isso vai contra a minha fé, eu não posso. E aí, queridos, ao contrário do que todos esperavam, né, assim, que ele fosse demitido, que o homem fosse considerar isso um insulto, né, assim, fosse ficar ofendido, né, como da primeira vez, ele considerou, né, então ele disse, pois bem, você vai fazer toda a limpeza aqui e a minha filha, porque era aquela vela de 7 dias, né, então a minha filha, ela vem acender, tá bom assim? Olha só, queridos, mas veja, isso nós não merecemos, nós, entende? Nada mais que nossa obrigação, né? Assim como cristãos. Mas eu louvo a Deus, sabe? Por ele tão jovem, né? Estar preparado para aquele teste, né? Assim, para aquele teste. Então, queridos, não importa quanto tempo de crente nós temos, né? Nós sempre seremos testados. Nem assim, a nossa fé será testada. Veja, tudo isso está acontecendo com Mordecai, com Esté, com todo o povo judeu, não só em Suzã, mas em todo o reinado. E nós estamos falando de 127 nações, porque Mordecai se recusou a se encurvar. Queridos, aquilo era só, sabe, ele foi dado a ele um trono, ou seja, um lugar, né, de destaque, de honra, acima de todos os outros príncipes, no caso Amã, e foi dito que quando ele passasse, as pessoas se curvassem. Não parecia grande coisa, né? Mas isso chamou a atenção, né, dos companheiros ali, de quem estava por perto. Chegou aos ouvidos do homem, que muito se enfureceu, e achando pouco, não foi assim? Achando pouco, porém teve por pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, queridos, nunca é só sobre nós. É claro que, né, que aquele posicionamento de Mordecai, no caso, não estou aqui querendo comparar, certo? Mas é o que acontece, né? Aí em nossas circunstâncias, não diz respeito somente a nós, mas de que povo nós somos. É cristão, né? Assim, às vezes não lembram nem do nosso nome, mas é o crente, né? Assim, é a crente, não é? Então, ajuda no Senhor, né? A estar prontos, né, para responder a qualquer um, a razão da nossa fé, né, quando preciso for. Não é que a gente ande procurando por isso, queridos, veja, ninguém ali sabia, até que chegou o momento, amém? Então, ajuda no Senhor, né, que o nosso caráter, que é esse batismo no fogo, né, assim,
esteja forjado, né? Que as nossas convicções estejam muito bem firmadas. Daí o alicerce desta casa, né? Assim, que não cai, mesmo que o vento, né? Assim, seja contrário e dê com ímpeto pela nesta casa. Ela não cairá, porque está firmada na rocha, né? Assim, a rocha é a palavra, né? Assim, pois bem, capítulo 7, vamos lá? Veio, pois, e veja que até os pagãos reconhecem, né? Até os pagãos, essa é a bênção guardada e reservada. O Quiseres e os sábios, nem assim, amigos de Amã, disseram a ele, olha, se ele é mesmo da descendência dos judeus, nem assim, você não prevalecerá, nem assim, você cairá diante dele, né? Então, essa bênção, ou seja, o reconhecimento, né? Até mesmo de quem não conhece a Deus, de que Deus é ao nosso favor, de que Deus está do nosso lado, né? Assim, só o Senhor pode dar, amém? Mas a forca está lá, né? Mas veja, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, né? No segundo dia, repare bem, queridos, olha, Vaxi deu um banquete, não foi? Um banquete também. E como foi que esse banquete terminou? E veja o banquete de Esther e como ele vai terminar. Atenta para isso. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, como da primeira vez, qual é a sua petição? Rainha Esther, e se te dará, que desejas cumprir-se-á ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esther, ainda que seja metade do reino, amém? O meu foi eu que acrescentei. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição. Não foi? Ele perguntou qual a sua petição? A minha vida. E pelo meu desejo, a vida do meu povo. Somente no segundo banquete é que ela vai responder, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Não era assim que dizia o documento? Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, né? Porque isso, eles já estavam ali por serem cativos, escravos, nem assim? Calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Olha a humildade, queridos, né? Se fosse só vendido, lembra lá das 10.000 talentos de prata que ele ofereceu à tesouraria? Pois bem, inclusive a quem matasse os judeus, né? Eles estavam liberados para despojá-los, né? Assim, para ficar com os seus bens. Isso em todas as 127 nações. Então, falou o rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther. O adversário e inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Eu acho que, nem assim? Para tomar um ar, ele ficou mas tão enfurecido que ele se retira. Afinal, era aquele que ele havia honrado abaixo de si, era ele, né? Assim, dado a ele um trono, né? Assim, ou seja, um lugar acima de todos os outros príncipes, ou seja, de todos os outros povos, né? E então, e por isso ele também não esperava. Então, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, atenta para isso, ficou. Ele não acompanha Assuero, ele fica para rogar por sua vida a rainha Esther. Ali ele percebe, né, que o seu fim é chegado, pois viu que o mal, né, contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete, o que ele encontra? Amã, ele tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Ali o sofá, né, digamos assim, o divã, né? Pois bem, ele ali no seu desespero, ele caiu por cima, né, do divã, ou seja, ele estava, né, muito próximo, para dizer o mínimo, né, se ele caiu onde ela estava sentada, ele deve ter caído por cima dela, né, assim, onde Esther estava
Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha Esther perante mim, na minha casa? Ou seja, houve ali um grande mal-entendido, né? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã, né? Certamente os servos que estavam ali em volta. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca. Lembra da forca? Como termina o capítulo 5? Existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Sim, queridos. E é assim que o Senhor faz, né? Esse princípio, ele é tão, e é por isso que nós sempre escolhemos o bem e não o mal, para que a bênção nos acompanhe e não a maldição. Permitam-me, queridos, pegar o meu palito, porque a ventania, peraí. Lembra, queridos, do que diz a Bíblia? Que quando nós abrimos um buraco, né, assim, para que outra pessoa, não é nossa maldade, né, assim, e é assim que escolhemos o mal, né? Quando abrimos um buraco para que outra pessoa caia nele. Quem é que cai nele? Somos nós, queridos. É o que a Bíblia diz. E segue dizendo: quando nós rolamos uma pedra, né, assim, para que caia, ou que role, né, por cima de uma pessoa, esta mesma pedra, a Bíblia faz questão de né, para que a gente entenda bem esse princípio que é espiritual, né, assim, sobre a bênção e a maldição. Quando nós rolamos uma pedra para que passe por cima de outra pessoa, esta mesma pedra, a mesma pedra retornará, né, e passará por cima de quem? De quem a revolveu, né, assim, para que passasse. É por isso que não importa quão apertado, ou injusto até, né, assim, e somente os filhos, né, assim, que confiam, né, em Deus, faz assim, não importa o quão injusto, o quão contrário, né, seja ali as nossas circunstâncias, nós nunca fazemos assim. Por quê? Porque nós conhecemos o princípio que se aplica àquele que escolhe o mal e que a maldição é que o acompanha, amém? Então a gente vê esse princípio aqui muito bem exemplificado, né? Na forca que ele fez para Mordecai, na mesma forca, ele foi morto, amém? Então, é assim que é, queridos, é assim que o mundo espiritual, que rege esse mundo aqui, tudo primeiro é resolvido lá, né, assim, aqui é só o reflexo, né, assim, aqui é só a materialização, podemos dizer assim, é o mundo físico, né, assim, é como se fosse a parte externa, por exemplo, o corpo, né, de uma parte, né, que é invisível, amém? E é lá que os nossos olhos devem estar, né? Assim que a Bíblia diz, ajuda no Senhor. Né? Assim, a estar focado, que os nossos olhos estejam postos, né? No mundo espiritual, no mundo invisível, né? Assim, onde a nossa fé precisa estar robusta, precisa estar bem fundamentada, bem alicerçada, que são as nossas convicções, os seus princípios, seus valores muito bem firmados em nós, porque disso depende, queridos, né? A nossa vida, né? Sempre vai passar por esse filtro as nossas escolhas e decisões. E muitas vezes, né, inadvertidamente, é por isso que a gente lê a Bíblia, né, porque veja, diz que o sábio, ele vê o mal e passa de largo, passa longe, né, ao desavisado, né, assim, e sofre o dano, né. Então, por isso nós lemos a Bíblia, porque tudo foi escrito para o nosso ensino e exemplo, certo? Aprendemos com todos que nós conhecemos, né? Durante a nossa viagem. Amém? O sábio não precisa quebrar a cara, amém? Não mesmo. Ele aprende com os erros dos outros. Glória a Deus. Vamos então ao capítulo 8. E é assim que é, queridos, uma bênção, né? Assim, o que para ele foi maldição. E aí era a vontade de Deus que a vida de Amã terminasse dessa maneira? Não mesmo. Foi escolha e decisão dele mesmo. Né? Assim, enquanto que Mordecai, não é? Foi abençoado, porque escolheu bem. Lembra? O que eu tenho a ver com o rei, né? Não, mas ali ele fez o bem. Ele avisou,
não foi? Pois bem, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, capítulo 8, a rainha Esté, a casa de Amã, ó, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Olha isso, querido, só agora ela vai revelar que é judia, nem assim, e que Mordecai, aquele, veja, ela já era rainha aqui, dá quantos anos, nem assim? Mas ela nunca tinha dito, né? Nunca o beneficiou por isso, nada, né? Mas somente quando foi necessário, amém? Né? A quem basta conhecer, né, o primo do primo do primo do daquela pessoa importante, já dá carteirada, né, assim, já se comporta, né, de uma maneira tão desprezível, né, para dizer com todas as letras, né, assim, não, né, sempre haverá um momento oportuno, né, assim, e precisamos da sabedoria de Deus para isso, né. Então tirou o rei o seu anel, aquele mesmo anel que, né, ele na sua ignorância, né, vai dar a Amã para que, usando da sua autoridade, né, assim, veja aqueles que é uma autorização, né, que nós recebemos de Deus, que nós precisamos da sabedoria de Deus para usar. Não sabia ele que estava condenando à morte a sua própria esposa, a rainha Esté, e todo o seu povo, né? Ele era tão sem noção que ao fazer isso ele vai se sentar para beber com Amã como se nada tivesse feito, né, assim? Né, não sendo muito negligente, né, e não cuidadoso, zeloso com aquela autoridade que Deus, que estabelece todos os líderes, né, assim, toda a autoridade, queridos, né, é preciso maturidade bíblica, espiritual, para entender isso. Toda a autoridade é estabelecida por Deus, né, assim, é uma autorização que a pessoa recebe. Agora, como, né, há de prestar contas diante de Deus? Veja só que ele vai se dar conta, né? Então ele tirou o rei o seu anel que tinha tomado, né, de Amã, e o deu a Mordecai. Veja, as mesmas honras, né, assim, não merecidas, né, assim, agora serão dadas, né, assim, a Mordecai. Não merecidas por Amã, amém? Agora dadas a Mordecai. E o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Né? Assim, com casa aqui, queridos, se lê ou, né, se entende, ora, se ele era o segundo, né, assim, em todo o reinado de Assuero, né, seria um Daniel nessa época, né, assim, pois bem, agora é Mordecai, né, todo esse poder, inclusive a autoridade, a liderança, né, chefia, pois bem, Assuero, né, assim, tá no grego é Xerxes, como o Assuero deu a Esté, ela vai então dar a Mordecai. Falou mais Esté perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Mas veja, queridos, é assim a lei dos persas. Uma vez que, não foi o que aconteceu com Dário no tempo de Daniel, né? Uma vez que ele fez, nem ele mesmo podia revogar aquela lei, não é? Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro, uma segunda vez. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor, olha a palavra, favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Lembrando, queridos, que a lei dizia que todos, isso é escrito na língua, né, assim, de cada um daqueles povos, né, e nações, que todos poderiam, né, matar os judeus e ficar com os seus bens, né, assim. E o dia estava marcado, era o dia 13, né, de Adar, que seria o mês de março. Então, isso era uma lei, e não havia
como revogar, certo? E agora o que fazer? Embora que a sua vida e a de Mordecai agora estava a salvo, né, assim, mas a de todos os judeus continuava condenada, né, assim, à morte. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Nem assim? Pois bem, isso ficou dito aqui, não é? Como está lá no livro de Daniel. Pois bem, então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Veja, o terceiro mês para nós é o mês de março, certo? E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia, era o reinado persa, Medo-Persa nessa época, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 nações, províncias. E assim, a cada um no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever, né? E a sua própria língua. Primeiro foi escrito somente na língua daqueles povos, né, assim, mas não no hebraico, você reparou? Mas dessa vez também, né, na língua hebraica. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. O que? Nem assim? As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coudelaria do rei, ou seja, a toda pressa. O que havia de melhor, de mais rápido, seria o Sedex hoje, né? De mais rápido, hoje seria um zap, né? Mas veja, montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia, e aqui está, aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens. Olha o mal, né, assim, o revés, né, assim, a reviravolta, podemos dizer assim, o mesmo que foi dito contra eles agora a favor deles, ou seja, foi-lhes dado o direito de se defender, né, assim, o direito de se defender naquele dia, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º, sim, 12º mês, que é o mês de Adar, né, assim, a carta que determinava, que esse era o mesmo dia 13, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, sim, para vingarem, sim, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti e impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã, que era a capital, né, do Império Medo-Persa. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste. Olha só, são cores nobres, né, assim, até os dias de hoje. Com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E assim termina o capítulo 8, querido. Para os judeus houve felicidade, alegria e regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A gente sempre vai ver, né? Esse sinal, né, do favor de Deus para o seu povo, né? Assim, por onde ele passa, né? Que os nossos inimigos tenham medo de nós, queridos, e não nós medo deles, né? Essa, inclusive, é uma bênção que acompanha, segue, toca, né,
àquele verdadeiramente, né, genuinamente de Deus, né, filho de Deus, que não importa quais são as circunstâncias, é assim que vai se comportar, se posicionar, né, assim, que é os inimigos fugindo de nós e não nós dos nossos inimigos, né? Quando fugimos dos nossos inimigos é certamente porque estamos longe, né, da vontade de Deus para nós. Então veja, queridos, o que está reservado, olha, felicidade, alegria, regozijo e honra, né? Aqui o Senhor nos reporta, né, a essa condenação, né? Desde aquele dia em que nós, né, a humanidade ali na pessoa de Adão e Eva escolheu, né? E foi uma decisão que, né, que eles tomaram, né, não só para si, mas para toda a sua descendência, que é o que também nos acontece até os dias de hoje, né? As nossas escolhas e decisões não dependem, né? Ou perdão, não é só sobre nós, né? Ela começar de nós e se estende à nossa descendência, né, aos filhos dos nossos filhos e assim por diante. E é por isso, Senhor, que nós nos alegramos, sim, nos regozijamos, porque mesmo havendo, queridos, no caso aqui, né, uma condenação, nós podemos ver aqui retratado, né, há tantas lições, né, que nós podemos absorver, internalizar dessa linda história escrita, né, pelo dedo de Deus, através da vida, né, assim, de Mordecai e de Esther, né, assim, os protagonistas aqui da sua própria história, né, que não diz respeito somente a eles, mas ao seu povo, como também acontece na minha e na sua vida, né, assim, existia, né, não há como não se lembrar disso, um documento, não foi por isso que Jesus precisou morrer, né, assim, para revogar, e agora existe, né, assim, uma outra lei, né, assim, enquanto existia uma lei do pecado e da morte, agora existe uma lei da vida e da graça, né, assim, quem a ela se atenta, é por isso a alegria. Até hoje os judeus, eles celebram essa festa que vai marcar esse dia, lembra de Pur, P-U-R, que eram os dados que a mãe usou ali para escolher a data, né, assim, desse genocídio. Queridos, nós estamos falando aqui de um holocausto dos judeus, né, um genocídio. O que é eu não sei se a gente pode usar essa palavra aqui, né, o que é né, assim, não é quando, né, o que é, não é quando a pessoa intenta contra a sua própria vida, né, assim, e o que é G-E-N-O-S-I-D-I-O, né, assim, é quando se aniquila, porque era isso, era aniquilar todos os judeus, de todas essas nações. E aí, o que há de maligno isso, além da maldade, né, assim, é porque a vontade do diabo sempre foi exterminar os judeus. Veja, nessa época e em muitas outras épocas, como até bem recente, se falando de Hitler, do nazismo e do holocausto dos judeus, sempre foi exterminar, né, assim? Pois bem, e é por isso que com isso nós entendemos, né, inclusive é citado aqui, né, é impiedoso, não há piedade, não há misericórdia. Quando o inimigo se levanta contra nós é para matar, roubar e destruir, né, assim, nele não há, né, é a maldade, né, assim, é o mal, né. Então, é por isso que nós, ao contrário do que ele diz, a gente sempre lembra disso porque é o Senhor nos lembrando, né, que muito do que nós imaginamos saber sobre Deus é mentira, se todas, né, porque muitas vezes ele nos é apresentado a sua verdade como algo ruim, como se fosse, mas não é para nunca, jamais foi para nos causar, né, dano. Então, essa reviravolta, né, querido, nas circunstâncias, é certamente uma bênção reservada para aquele Senhor que se mantém fiel, mesmo em circunstâncias tão contrárias. Ajuda-nos. Pois bem, no dia 13, aí chega, olha, eles estão, foi a toda pressa, porque o dia estava se aproximando. O capítulo 9 já começa no dia, sim, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei
e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, né, assim, de tudo que lhes pertencia, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. E é essa, querida, autoridade que nós recebemos de Deus sobre o pecado, né, assim, sobre o mal, sim, né, não é sobre negar a realidade, o mal existe, é real, né, mas a verdade, a de Deus se estabelece acima de qualquer realidade. Né, assim? Veja, enquanto eles achavam, né, que iam se assenhorar deles, ou seja, dominar, né, assim, tirar vantagem, não é? O que aconteceu foi o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes. Porque o terror, olha aqui de novo, tá aqui o temor e aqui tá o terror, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Oi, querido, tô já terminando. Chego já. Pronto, queridos, esse é o moço, o rapaz que foi testado, né, ali. É o meu esposo, ele tá indo para a escola bíblica, que já está começando, né, assim, mas a gente termina já, não é? Eu agradeço, louvo a Deus, né, pelos seus ouvidos espirituais atentos, né, abertos, nesse início de semana, né, assim, que o Senhor já abençoou, né, que o Senhor já fez, né, dia em que o Senhor está trabalhando, né, ao meu e ao seu favor, tá, queridos? Olha, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. O terror que inspiravam, queridos, é tão lindo, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele se revela, né, assim, e vai depender muito, sabe, da pessoa. É pessoal, sempre foi assim. E inflexível para com os perversos e maus. Essa parte eu lembro bem. Não esqueço, né? Que nós nunca queiramos, né, assim, estar do outro lado, né, assim, ou do lado mal da história, né? Mas sempre do lado da história em que Deus está escrevendo, né, assim. Pois maior, lembra de Ezequias dizendo isso, né? Não tenham medo, né? Não tenham medo, não fiquem apavorados, né? Assim, pois maior, né? É aquele que está conosco, né? Assim, todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai, porque agora ele estava como se um José, né, do Egito, ali abaixo de Faraó, pois bem, agora era Mordecai. Porque Mordecai era grande, na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada. Foi uma batalha, de matança, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Sim, houve batalha? Houve batalha. A batalha não deixou de acontecer, se reparou nisso? Espada, matança, houve muita morte, né, assim, para defender a sua própria vida, né, a sua família, os seus bens, né, assim, eles precisaram. E isso, querida, é de uma seriedade, de uma maturidade bíblica e espiritual, porque sempre vai nos reportar para essa realidade espiritual de uma batalha que, tendo nós consciência ou não, ela é ferrenha, né, assim, ela é real e está acontecendo todo o tempo, e disso depende a nossa vida. É uma questão de vida ou morte, né, assim, de vida ou morte. Então, só terminando essa parte, na cidade dela de Suzano, ou seja, na capital, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Dália, a Aridata, se referindo a lugares, cidades, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram Jesus.
Não eram cidades, queridos, perdão. Era o nome de pessoas. E sabe quem eram eles? Eram os filhos. Os 10 filhos de Amã. Sim. Veja, somente ele morreu naquela forca naquele dia, não foi assim? E agora, esses 10 homens, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester, na cidadela de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens, isso ele agora informando a Ester, né? E os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Pronto, eles tinham a informação ali, que é onde eles estão, né, da capital, mas ainda não tinham a notícia de como teria sido nas outras 127 nações. Qual é, pois, a tua petição? E se te dará o que é que desejas ainda? E se cumprirá? Isso ele falando com ela. Veja, querido, sem reservas, né? E sem limites, né? Então disse Esté, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei, isso é uma afirmação, e não eu perguntando ao texto, né? Mas é uma afirmação. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Essa era a imagem que eu tinha. E por isso eu estranhei não ter encontrado os filhos dele na morte, no dia da sua morte, porque eu lembro que eles foram colocados em forca. E realmente aqui está a informação, né? Eles também foram pendurados ali. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14, ou seja, no dia seguinte, né, do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Pronto, essa é uma grande parte do capítulo 9, que nós estamos na metade, que ainda segue. O 10 é bem curtinho, é só mesmo... Mas veja, queridos, aqui nós vamos encontrar muito claramente, né, assim, a seriedade desta batalha, né, assim, que é espiritual aqui, literal, e muitas vezes, né, queridos, que eu não quis seguir porque não é sobre nós, né, assim, não é sobre nós. Mas isso me chamou a atenção porque depois de todos esses anos de casada eu não conhecia nem essa parte, esse detalhe da história da vida do meu esposo, que com isso seguiu-se assim, uma perseguição ao ponto de ele escolher sair, né, da empresa e eles, como ele pediu demissão, né, eles foram generosos em dar a demissão, né, assim, para que não perdesse os direitos e dizer que as portas ali ficariam abertas. É só um exemplo, queridos, né? Eu sei que você tem várias, né, assim, que testemunham, né? Como disse Paulo ali no capítulo 20, já perto da sua morte, ele chega a dizer aos irmãos ali que ele sabia, ele falou assim, olha, o Espírito está me impelindo para ir a Jerusalém, eu não sei exatamente assim com essas palavras o que me espera lá, o que há de me acontecer ali, né? Mas eu tenho consciência de que eu não verei mais o rosto de vocês não verão mais o meu rosto, né, assim, mas ele vai dizer, entre uma coisa e outra, ele vai dizer, mas em nenhum momento, né, ele fala, nenhum momento, eu tenho a minha vida como um grande tesouro, ou como preciosa, diz outras versões, né, para mim mesmo, contanto que eu cumpra, né, assim, a minha missão. E aí ele vai dizer que a minha missão, o meu ministério, né, do Senhor Jesus Cristo, que é o quê? O testemunho, né, assim, da graça, né, assim. Então, eu sei que você também, né, tem inúmeros testemunhos, né, de vezes que você também passou pelo fogo, né, e é assim que o nosso caráter em Cristo é forjado. E você sabe, né, que o que é construído com palha, com capim, e é um material que a maioria das pessoas usam,
né? Quando passa pelo fogo, nada resta, senão cinzas, né? Assim, mas o que é construído com pedras preciosas, ou seja, com princípios eternos, né? Assim, que tem peso de glória, ao passar pelo fogo se torna ainda mais precioso, ou seja, se torna ainda mais puro. Não é assim que se limpa, que se purifica a prata e o ouro? Pois bem, né? Esses testes, queridos, que acontecem, que nós não podemos estranhar. Ah, mas é tão injusto, né? Pronto, ele assim vai sair daquela empresa, né, um tempo depois, porque chegou assim, sabe, a um ponto insustentável, e aí a perseguição, né, e aí ele deixa assim a empresa, e aí o que foi dito a ele é que as portas estariam abertas para quando ele voltasse. Pois bem, ele não volta, mas quando a irmã chegou na idade, né, de trabalhar, a irmã mais nova, ele manda procurar aquela pessoa que tinha empenhorado essa palavra, né, ali pessoalmente. E ela será honrada e recebida ali, ou seja, nunca é só sobre nós, mas sobre nós como povo, né, como povo de Deus, ou seja, é sobre Deus, né. Então, querido, não tenhamos, né, é isso que é a lição aqui, certamente, não tenhamos a nossa vida como preciosa ou como um grande tesouro para nós mesmos, não é assim? Mas estejamos conscientes da missão e da seriedade. Gente, você está falando de uma batalha, você está falando de matança, né? Assim, mas veja que se eles não fazem, agora veja no sentido espiritual, tá certo? É só para a gente ter uma consciência da seriedade dessa batalha que acontece todo o tempo, né? Que se eles não fazem assim com eles, eles estavam autorizados a fazer com eles, certo? Não leve isso para o literal, mas entenda que no mundo espiritual é assim que é, né? É assim que é. Não há meio termo, né? E é isso que vai se desenrolar, né? Assim, porque às vezes a gente fica assustado, como disse Pedro, é por isso que ele vai dizer, não se assuste, viu? Não se assuste, lembra lá? É o que Ezequias vai dizer ao povo depois daquela afronta, aquela carta que ele vai apresentar na casa de Deus para Deus ver, Senhor, né? Mas a afronta, quando afrontam você, está afrontando ao seu Deus. Você não é de Deus, nem assim? Propriedade exclusiva dele, nem assim? Seu território, sua casa, sua morada, nem assim? Então, e ele vai dizer, eu queria tanto lembrar, exatamente, mas é isso, ele diz para não ter medo, nem assim? Que maior era que é esse, né, que está do nosso lado. Enfim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, sim, né, como está sendo dito, e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75.000. Em Suzã foram 500 no primeiro dia, 300 no segundo, né, inclusive, pois é, os 10 filhos de Amã, juntando, né, ali em todas as províncias, mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Achei isso tão interessante. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, sim, e o fizeram dia de banquetes de alegria. Pronto, é esse feriado e esse dia que eles guardam até os dias de hoje. Até as crianças, nesse dia o livro de Esther é lido, né? E quando aparece o nome de Amã, elas tocam tipo uma trombetinha, um brinquedinho assim, né? Para que o nome dele nem seja ouvido. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, né? Ou seja, o mês de Adar, e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem, eles têm esse costume, né, de trocarem as porções, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, afinal eram, né, 127 nações, ordenando-lhes que comemorassem, ali ele vai estabelecer, né, o feriado, ordenando-lhes que comemorassem no dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Porque no caso, o dia 15 foi o dia que aconteceu em Suzã, não é? Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria.
e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume, o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isso é, sortes, era o nome do dado, segundo e tinha lançado sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Pelo que ou porque, a Bíblia sempre vai dizer porquê, não é? Pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, que é o plural de Pur. Amém? Purim do nome Pur. Amém? Purim do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. É por isso que ele recapitulou aqui. Assim determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, veja, que não era só a respeito àquela geração, mas as gerações que se seguiriam, e sobre todos os que se chegassem a eles, não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Não é assim? E que esses dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam. Ai, queridos, entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes, como até hoje se vê, que nós estamos falando aqui 560 antes de Cristo, depois de Cristo já se passaram mais de 2000 anos, não caducou, não se extinguiu. Então a rainha Ester, e assim termina o capítulo 9, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, sobre a sua descendência, acerca do jejum, sim, e do seu lamento. E o mandado de Ester se estabeleceu estas particularidades do Purim, veja, e se escreveu no livro. Olha só, querido, a celebração de Purim cai no final de fevereiro ou começo de março. Por isso eu disse março, porque pois bem, continua a ser comemorada pelos judeus com a leitura do livro de Ester, assim, na sinagoga, acompanhada de muito barulho, eles são bem dramáticos, e de vaias, quando o nome de Amã aparece, é lido. É a primeira festa judaica sem menção na Torá a ser observada, além daquelas que o Senhor já havia estabelecido na lei. O feriado é comemorado com máscaras, festas e brincadeiras de modo semelhante. Certo. O Talmud judaico recomenda que o Purim beba-se festivamente até que não se possa mais distinguir entre Amã seja amaldiçoado e Mordecai seja abençoado. Tá certo. Eu queria ver aqui, a gente nunca lê, queridos, o rodapé, não durante a leitura, da Bíblia, sobre o jejum. É observado pelos judeus de hoje no 13º dia de Adar, como preparativo para a festa de Purim. Era essa informação aqui que eu procurava para confirmar, com certeza. Veja, no dia 13, certo?
No terceiro dia de Adar. Ou seja, no mesmo mês, antes da festa, eles costumam jejuar, assim como, porque tudo começa a reviravolta, né? Assim, tudo começa com o jejum que Esther faz, né? Dos 3 dias e três noites sem comer e se beber. Daí, quando ela vai, nesse exato momento, né, em que ela pregou esse jejum, é que ela vai se posicionar, acordar, porque até ali ela estava despercebida, não foi o que nós observamos, né? O decreto já havia sido promulgado, né, assim, em todas as províncias, inclusive em Suzã, e por mais reclusa, né, guardada, como uma rainha devia ser na sua época, é de estranhar que ela era a única que não sabia, né, assim, o que estava acontecendo e sobre a sentença de morte sobre a sua própria vida, né. Veja, e é quando ela não entende ali o comportamento, né, de Mordecai, porque antes, querido, das vestes reais, né, do azul celeste, né, assim, azul, celeste e branco, e essa coroa e essa honra, né, Mordecai vai vestir pano de saco, né, assim, e se recusar a trocar de roupa, né, porque estava em jejum, não é? Então, nós nos alegramos muito, né, assim, quando a Bíblia nos revela as bênçãos que estão reservadas, guardadas, especialmente, elas estão em prontidão, queridos, né, prontinhas para nos acompanhar, nos seguir, nos tocar, ou seja, se tornar a nossa realidade, quando nós praticamos, né, assim, os princípios de Deus para nós, quando nós somos aprovados, né, assim, nesses testes que todos nós passamos. Mas vejam, né, que tudo começa, né, assim, com um posicionamento, que é o que nós vamos ver quando Esther finalmente acorda. Veja, Mordecai, quando diz a ela o que está acontecendo, mostra a cópia dessa carta, né, onde todos estavam condenados à morte, né, o dia, o mês e tudo, alguns meses depois dali, não é? E ela, a primeira coisa, como eu e você, o que faz é temer e achar que nada pode fazer, porque não podia falar com o rei se não fosse chamada, existia uma lei, e como nós vimos, né, não era revogada, né, que aquele que se apresentasse ali sem ser convidado era condenado à morte, e já fazia 30 dias que ela não ouvia, né, que ela não conversava com ele, que ela não era chamada, né, assim, e ali é quando Mardoqueu, né, ou Mordecai, amém, chama a atenção dela para essa realidade espiritual. Não pense você, né, assim, que por ser rainha, você vai escapar, né, assim, da morte, né, certamente o Senhor levantará socorro, livramento de outra parte. Isso diz tanto sobre Deus e sobre nós, né, queridos, em momentos como esse, né, mas tu e a casa de teu pai perecerás, né, assim, e é ali que ela vai acordar. E eu acho tão interessante que com isso ele vai dizer, quem sabe, né, não foi para esta ocasião, para esse tempo, né, assim, em que você foi colocada na posição de, é assim que está escrito, na posição de rainha, né, no caso ali rainha, e só então ela vai despertar, né, para o seu chamado, só então ela vai responder ao seu chamado, exata, só então ela vai entender, né, assim, aqui não dizia só respeito a ela, né, certamente uma linda história, você imagina qual mulher não gostaria de estar no lugar dela, né, assim, mas ela não estava ali só para o seu bel prazer, né, assim, ela tinha uma missão a cumprir, a sua história foi escrita para isso, para esse momento, para essa ocasião, né, e era por isso que ela tinha aquela posição. Então, queridos, não importa, ou muito importa, amém? Ajuda-nos, Senhor, né, a nos dar conta, a acordar como Esther acordou, a despertar, né, assim, para a nossa missão. Ajude-nos a responder o nosso chamado, pois certamente, né, nós fomos colocadas nessa posição. Qual posição, queridos, né? Qual posição? É isso que nós precisamos, de um Mordecai, né, de um despertar de Deus para nós, né, assim, certamente fomos colocadas ali, naquela ocasião, né, assim, naquele momento ali, naquela posição, para testemunhar, né, assim, para representar, né, assim, né, e é nessas horas que a gente precisa, aí veja que a diferença, né, a Vasti vai dar um banquete,
nem assim? A gente vai conhecê-la dessa maneira, dando um banquete, mas ali ela vai se recusar, nem assim, a se apresentar no banquete dos homens, né, que estão ali. O objetivo dele era apresentar a sua beleza, e ela era muito formosa. Interessante, né, queridos? As duas eram belas, certo? As duas eram muito bonitas, tanto Vasti como Esther. As duas deram um banquete, certo? Agora, qual a diferença entre Vasti e Esther? Né, assim? Entre um ímpio e um justo, entre um pagão, né, assim? Ou seja, aquele que não tem a Deus, né, como o Senhor da sua vida, que não conhece a Deus, que não vive de acordo com os princípios, né, de Deus para nós. A diferença é que esse aqui age segundo o seu próprio, como no caso de Vasti, né? Ela se recusa, ela age segundo o seu próprio entendimento, né? Assim, na sua própria força. E qual foi o seu fim? A lei não foi usada para ela, é tanto que ela foi, né, julgada ali com severidade, não é? E qual foi a sua punição? Nunca mais se apresentar diante do rei. Não foi para se apresentar diante do rei e os seus convidados que ela foi convocada. Ao se recusar, a sua condenação severa, tanto foi destituída, né, de ser rainha, foi nunca mais se apresentar diante dele. Veja, aí você vê Esther sendo testada na mesma coisa, certo? Né? Tudo que ela precisava agora era se apresentar, embora que ela não tivesse sido convocada. Uma foi convocada e se recusou a ir, a outra não foi convocada e precisava, né, se apresentar. Disso dependia a sua vida e a vida do seu povo. E a lei é a mesma, certo? Aquela que se apresentasse sem ser convidada seria morta, e aquela que não se apresentasse, né, assim, nunca mais, enfim. Então, aí qual a diferença? É que as duas eram bonitas, as duas eram rainhas, mas Esther vai fazer o quê? Vai usar de um princípio espiritual. Ela vai jejuar. Não é assim? A primeira coisa que ela faz, quando ela acorda, quando Mordecai diz a ela, né? Não foi para essa ocasião que você foi colocada, nem assim, na posição de, eu amo essa expressão, porque deixa muito claro, né? E aí ela falou assim, então, a primeira coisa que ela disse, diga aos judeus que jejuem por mim, e eu e as minhas servas, né, vamos jejuar 3 dias e 3 noites. O passo seguinte é ela convidando o rei e a Amã para esse banquete. Veja que ela não vai usar, ela poderia muito bem, quando ter entrado na primeira vez, ter dito tudo ali, né, assim? Ter dito tudo ali, mas não, ela vai chamar para o banquete, não diz no primeiro momento, e entre um banquete e outro, né, a Bíblia mostra como Deus estava trabalhando, né, para que a história acontecesse como aconteceu, né, ou seja, nas circunstâncias, né, querido, só faz assim quem é direcionado por Deus, e é por isso, Senhor, que nós oramos, né, assim, tanto para acordar, despertar, para o nosso chamado, para a nossa missão, entender, né, que nós somos colocados em certas ocasiões, né, assim, em certos momentos, em tempos oportunos, né, são oportunidades, é Deus escrevendo a história, inclusive a nossa história, né, e ali nós seremos testados, né, assim, e é o Senhor querendo se manifestar, né, assim, a nós, né, de que é o nosso Senhor, o nosso Deus, e de que trabalha em nosso favor. Então, ajuda-nos, Senhor, a despertar, e ao contrário do que aquele que não conhece a Ti, né, assim, não se submete ao Teu senhorio nós façamos, né, não com métodos humanos, né, assim, nossas batalhas não são ganhas, está escrito e é verdade, não é com métodos humanos. A nossa armadura, que é de Deus, ela é espiritual. A espada, né, dessa armadura, né, dessa batalha que é espiritual, é a palavra, também não é nossa, é do Espírito, né, assim? É a palavra de Deus, a mesma espada que Jesus usou, né, assim? Quando foi testado ali, né, é a mesma que nós precisamos usar, e contra quem nós usamos também conhece a lei, né? Mas também está escrito o quê? Ao que Jesus, né, replicou também, ou seja, né, nós precisamos saber manusear bem essa espada, né? Então, ajude-nos, Senhor, a usar métodos que não são humanos, né, mas princípios espirituais. E aqui, que tanto como termina, é o final do capítulo 9, né, eles reforçam, né, assim, até uma segunda carta, para estabelecer esse dia, como um dia em que eles precisam, para se lembrar, né, do que Deus fez
eles estabeleceram tanto sobre si, né, assim, e a sua descendência, não só a festa, certo? Olha isso, não só o banquete, né, assim, em que haveria ali aquela alegria, muito vinho, muita fartura, eles trocariam porções, não, mas antes do dia 13, no dia 13, ou seja, 10 dias antes, o jejum, ou seja, o princípio que levou a essa vitória. Primeiro o jejum, né, assim, e depois o banquete. Né, queridos? Pois não há vitória, né, assim, não há triunfo, né, se a gente não trouxer, né, para a nossa vida o princípio, né, assim. Então, nós aprendemos tudo isso com Esther e Mordecai. Quanta honra, queridos, né? Veja, Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso, né, assim. E isso só o Senhor quem faz. Davi, na sua oração, ele vai falar, tu é a vitória, o engrandecer, né, assim. Ele nunca tomou o mérito para si, o crédito, né? Foi por meu intermédio, dizia ele. Os inimigos é do Senhor, não os meus, não meus, né? Do Senhor. E a vitória quem nos deu. Lembra quando aqueles que não queriam dividir ali o despojo, né? Porque os outros, né, de tão cansados, não conseguiram chegar ali até o confronto, né? Ficaram na beira de um rio cansados, ficaram com a bagagem. E ao voltar, aqueles que foram, achou injusto dividir com eles, né, igualmente. E Davi, na sua consciência espiritual de que tudo fizeram porque foram movidos e fortalecidos pelo Senhor, e que foi o Senhor que pelejou por eles, e que mérito nenhum eles tinham, né, assim, ele disse, não façamos assim, meus irmãos, não é bom que seja assim, né, e ali vai dividir meio ao meio, tanto dos que foram como dos que ficaram guardando a bagagem, né, dizendo que foi o Senhor que nos dera a vitória. Né? Nós vamos encontrar essa consciência em Davi durante toda a sua vida e o seu reinado. E quantas bênçãos ele alcançou por causa disso. Então, queridos, veja, aquela, né, assim, que perdão, é a ventania. Amém? E o capítulo 10, ele é bem curtinho, e é assim que termina o livro de Esther. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valente. Pronto. Quem já assistiu 300, aquele filme que chama a nossa atenção, porque tá ali o Rodrigo Santoro, né? Assim, eu nem acredito que eu tô dizendo isso, é que me ocorreu. Pronto. Ele não tinha 2 metros de altura, né? Mas ali é Assuero, viu? É que aqui a Bíblia não foi fala dele, mas aqui ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante, amém? A história é sobre Esther, é sobre Mordecai, né? No ângulo de Deus a história é bem diferente, né, assim? Mas você vai encontrar tanto o que acontece aqui aos judeus, tanto na Bíblia como nos relatos, nas crônicas, né, assim, do Império Persa, Medo Persa, né? E ali nos 300 é sobre Assuero, ele foi grande, tá? Não, né? Aqui ele aparece como o marido de Esther, né? Assim como o rei, no caso e tal, mas os seus feitos, as coisas todas, né? Assim, a história extra-bíblica vai narrar. E eu acho interessante que 300 ele vai retratar o reinado de Assuero, é ele ali, o Xerxes, né? Que em grego é conhecido assim. Então o livro de Esther termina dizendo, depois disso o rei Assuero impôs tributo, tá? Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, porque não era por acaso que ele dominava, né, assim, a grande parte da terra, né, conhecida naquela época. E ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois bem, que é o que acabamos de dizer aqui, né? Sim, o nome de Mordecai foi, porque afinal ele era, veja, ele o exaltou, que ele dá segundo de um grande reinado, certo? Do Império Medo-Persa. Então, você vai encontrar o nome de Mordecai, ou Mardoqueu, nos escritos, tá aqui, ó, no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Ou seja, a Bíblia apontando para o registro extra-bíblico, né, assim? Pois o judeu Mordecai foi o segundo, viu? Aleluia! O segundo depois do rei Assuero. Um José, amém? No tempo de Esther, ou nesse tempo aqui. Depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade
de todo o povo da sua raça. Vê, queridos, o Senhor tem pontos estratégicos para nos plantar, não é assim? Para nos plantar. E a vontade do Senhor é que essa árvore ali dê muitos frutos e que esse fruto permaneça. Agora, detalhe, é necessário que essa árvore esteja plantada junto ao ribeiro, né? Que estende as suas raízes ali, né? Assim, que mesmo no ano da sequidão, a Bíblia diz, não fica ansiosa, diz até uma versão mais atualizada, né? Assim, não teme, sabe assim, continua sempre verdinha e dá o seu fruto ali na estação certa, na estação própria, ou seja, no tempo, como se viu aqui, apropriado. Quantos anos eles estavam? Eles nasceram ali, queridos. Essa é a história, enquanto que a história de Esdras se passa com aqueles que voltam do exílio, né, assim, para Jerusalém, depois daqueles 70 anos exilados ali, né, assim, Neemias vai contar a história dos que ficaram, que nem foram para o exílio, no tempo de Esdras, a reconstrução do templo, de Neemias, das muralhas. Esté é sobre os judeus que estavam, né, dentro desse império, não só em Suzã, a capital, mas lembrando que o Império Persa é o que vem depois do Império da Babilônia, amém? E antes da Babilônia, da Síria, nós acompanhamos todos eles, né, assim? E a Bíblia ainda vai e volta em alguns momentos nesse mesmo momento histórico, por exemplo, Daniel. Né? Nós já citamos Dário aqui. Daniel vai estar ali no tempo de Nabucodonosor, de Ciro, Dário, né? Assim, ele viveu muito, Daniel. Pois bem, e ao que parece nunca voltou, né, para Jerusalém. Chegou ainda muito moço, né, muito jovem, e vai ficar até o final da sua vida. Pois bem, queridos, esse é o livro de Esther. Então, o Senhor tem, sim, como está escrito no Salmo 139, Senhor, ajuda-nos a viver cada dia tal como o Senhor escreveu para nós, né? Como esse dia, que é o 175, né, de 2024, esta semana, esse final de mês, né? Ajude-nos a viver a vida que o Senhor planejou para nós, né? E que não diz respeito só a nós, né, assim? E, inclusive, a acordar, despertar para essa realidade, né, que é espiritual, em todas essas ocasiões que o Senhor estrategicamente nos coloca, né? E não é com o objetivo de nos matar, queridos. Essa era a ameaça, essas eram as circunstâncias. Mas veja, todo o tempo o Senhor trabalhando para reverter, como reverteu. O homem ele só ficava à porta. Quem era Mardoqueu, queridos? Quem era Mordecai? Nem assim? E ele termina, né, assim, quando responde, depois de ser aprovado no teste, né, assim, qual foi o teste? Olha, queridos, testes, é por isso que a gente precisa ter os olhos espirituais abertos. Poderia ter passado despercebido. Veja, se ele se curva ali, mas ele não se curvou. Um princípio simples, é assim? Um princípio simples, não se curvou. Ao que, falou assim, agora vamos testá-lo, né? Se as suas palavras se mantêm de pé. E aí é levado ao conhecimento daquele homem poderoso, né? Assim, e é assim que quando se revolta contra um de nós, é contra todos nós, né? Assim, é contra Deus, né? Então, mas depois de aprovado, olha isso, o segundo, ao ponto de a sua história, né, a sua história ser contada também, né, na história dos gentios, porque ele passou a ser o segundo depois do rei Assuero, um grande rei. Queridos, o Império Persa foi aquele que dominou o Império da Babilônia, né, assim, quando o Senhor pôs termo, e nós estávamos lá, né, quando isso aconteceu, né. Então, a quem o Senhor vai dar por esposa, olha os pontos estratégicos, queridos, né? Olha, como esposa, e veja como ele cumpriu, ele respondeu o seu chamado. Enquanto ele estava ali, ele tinha tanta consciência espiritual que não estava ali só para fazer de Assuero grande. Certamente ele fazia o seu trabalho muito bem feito, né? Com excelência, como Daniel, mesmo estando no exílio, mesmo estando na Babilônia. Com certeza essa não foi a história que ele escreveria para si mesmo, nem assim, nem que seus pais, ele era da nobreza, você imagina, e foi levado rei, nobre, todos os profissionais, os mais, nem assim, todos ficaram lá só, sabe, aos olhos de Nabucodonosor, nem assim, não aos olhos de Deus, que não é assim que nos vê, né, olha para nós como qualquer um olhava para Davi, ele
ele era fofo, querido. Quando a Bíblia diz que ele tinha belos olhos, de gentil aparência, você nunca ia olhar para ele como um candidato promissor para derrubar um gigante como Golias, certo? Mas Deus sempre olhou para ele como um guerreiro, né? Assim, no secreto ensinou ele como, né, ser corajoso o bastante para enfrentar um leão e um urso pela barba, né? Assim, forjando ali a sua confiança, ao ponto de que quando lá em público, né, ele chega lá e vê aquela arrumação e falou: rapaz, assim como o Senhor me ajudou, olha a confiança, né, forjada por Deus, ali trabalhada por Deus, lapidada, fortalecida, né, enraizada por Deus. E é nisso que nós precisamos nos concentrar tudo. Sim, o que é que o Senhor quer me ensinar aqui? Isso é procurar por Deus, é o que nós fazemos aqui, né, queridos? Né, assim, Zenilza, né? É procurá-lo, buscar a Deus é procurá-lo em nossas circunstâncias, é a prece. Eu preciso ir, queridos, deixa eu anotar o seu nome com muita alegria, nesse que é o dia 23, né, assim? Ajuda-nos, Senhor, fortalece, Senhor, né? Que as nossas raízes sejam profundas, queridos. Seja porque o dia do teste vai chegar e é o dia da nossa aprovação, é o dia que nós seremos, é que Deus vai revelar, né, assim, o que nós somos, ou quem realmente nós somos, seus filhos, e ali Ele vai poder nos honrar, porque o que? O nosso caráter está firmado, Ele vai poder contar conosco, de testemunhar, né, assim, que Deus é de verdade, que Deus é verdadeiro, que Deus é bom, que Deus faz milagres, né, assim, ajuda-nos, Senhor, né, que quando o nosso dia chegar, ali naquela ocasião, né, assim, que ao nosso ver, com os olhos humanos, né, assim, é para nos matar, é para nos fazer mal, nos causar dano, não. Que nós sejamos, né, assim, sóbrios, lúcidos, conscientes espiritualmente, de que tudo nós precisamos fazer é aplicar em nossas vidas seus princípios, né, que são espirituais, como o jejum, como fez Esther, é buscar de Deus a direção do que fazer, e aí revestidos com a sua autoridade e poder, com a sua estratégia, com a sua direção, né, assim, norteados pelo Senhor, aí sim, vamos nos apresentar, vamos nos levantar, nos posicionar diante dessa situação, né, assim, com a sua, né, com a sua boa mão sobre nós, e ali o Senhor será conosco, e ali o Senhor vai mostrar que todo o tempo estava no controle das nossas circunstâncias, e que tudo que nós precisamos fazer é confiar no seu plano, nunca duvidar de que o Senhor é por nós. Não é assim, queridos, não é assim, riso, de que o Senhor é por nós, porque o dia vai chegar, que sempre chega para todos nós, o dia do teste, e nós precisamos estar, e é o Espírito Santo que conduz, viu? Como conduziu Jesus, e é num deserto, entende? Em circunstâncias contrárias, o vento vem, querido, ele dá com força, você está entendendo? É para derribar, entende? Então, por isso que nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, e é o que nós fazemos, é fortalecer, nós voltamos todos os dias, né, assim, queridos, para fortalecer, né, assim, o nosso caráter em Deus, os nossos princípios, as nossas convicções precisam estar muito bem firmadas, porque na hora do teste, né, ainda que, como disse, se perecer, pereci, né, assim, né, ainda que correndo risco, né, assim, de morte, de perder o emprego, seja o que for, você vai permanecer firme e você vai ver, você vai experimentar a honra que está reservada, guardada somente para esses que assim são aprovados. Amém? Como nós vimos aqui na vida, né, de Mordecai e na vida de Esther. E, né, ele foi lhe dado uma autoridade tal que eles não tinham, que autoridade eles tinham, que importância eles tinham, que nenhuma. Quem eram eles ali em Suzã, né? E o Senhor vai colocar, olha, nessa posição, né, a esposa de o homem mais poderoso da terra naquele momento, naquele período, né, assim, colocar Mordecai como o segundo, de até o seu nome ser registrado, citado na história dos reis da Média e da Pérsia. Então, esta é a honra. Veja, até uma coroa, uma roupa, né, assim, azul celeste, linho fino, né, assim, a autoridade do rei ali, né, todas essas bênçãos, queridos, estão reservadas para aqueles que não se curvam, viu? Para Amã, o inimigo do povo de Deus. 175, glória a Deus. Nesse dia 175 de 2024, vamos lá? Nós concluímos, portanto, não é assim? Esther, glória a Deus, nós te agradecemos, Senhor.
capítulo 5, 6, 7, 8. Nossa, que Deus, só o Senhor para nos ajudar assim, né? Glória a Deus. Vamos lá, deixa aqui eu anotar o seu nome bem com muito carinho. E tá aqui Jéssica e Henrique, que pediu oração, né? Assim, nós vamos estar. Já estamos no nosso diário de volta, né? Assim. Riso, querida Laís. Laís Peras. Glória a Deus. Ale, a Billy. Glória a Deus. Mary. Que alegria estar aqui com você, queridos. Olha ela. Marisol, sentimos a sua falta, lindona. Tem um U aqui e 2 L's. Marisol. Olha ela. Silvana, nossa dama dos bolos. Sentimos a sua falta. Foi. Célia Santos. Glória a Deus. Carminda, querida, sempre. Junta Solange. Amém. Glória a Deus. Enilza, lindona. Veja, queridos, a importância, todo o tempo a Bíblia nos aponta, né? Para é porque a gente faz, é singelo, eu sei, é simbólico, mas muito significativo e, acima de tudo, bíblico, né? Assim, você vê a importância dos registros, né? Glória a Deus. Né? É por isso que João viu, né? O Senhor fez questão, né, de mostrar os livros, né? E é de acordo com esses livros que assim nós seremos julgados. Olha ela, olha Leonilde. Julgados, né, naquele grande dia, pois tudo que diz respeito à nossa vida, Jesus dizia que até os fios dos nossos cabelos estão todos contados, queridos. Nós sabemos que isso não é um número fixo, né? Inclusive varia de acordo com a fase da vida em que nós estamos, né? Para dizer o mínimo do zelo ou da atenção que nós temos de Deus, né? Assim, Neliane, com Y e 2 N's, né? Assim, Neliane Ruiz. Glória a Deus. É Luana. A Luana Almeida. Que eu jamais vou esquecer. E o nome de Mordecai. Ina Aparecida. Tatiana. Foi também registrado. E é assim que terminou o livro de Esther. Os mais altos do seu poder, do seu valor, né? E o relatório completo da grandeza de Mordecai, né? Estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. Queridos, bênção reservada para aqueles, né? Que na posição de, como disse Mordecai a Esther, né? Respondem ao seu chamado e cumprem a sua missão. No caso aqui, sempre procurou o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Amém? Glória a Deus. Se exaltinho. E quem melhor, né, querido? Selma. Selma, oi, Jair. Nossa porção dobrada, né? De Jair, oi, Clara. Selma Cesaltina, lindona. Jandira, querida. Júlia, com Y, né? Terezinha, com S. Noidi Pianta, amém. Oi, Arlindo. Nunes, Rogério Marcos. Glória a Deus. Joseli, com S, né? Y. Cláudio Márcio. Glória a Deus. Vó Val, glória a Deus. Seja sempre bem-vinda, Val. Viu? Seja sempre bem-vinda. Vânia, Edivânia, glória a Deus. Edivânia, pronto, tem você também. Domingos. Oi, Rose, querida.
para você que é bem reservado, né? Nós vamos, o Senhor sabe, conhece o nome e sobrenome. Sou João, eu creio. Glória a Deus. Aqui está, queridos, né? Aqueles que creem. Amém? É, como diz a Bíblia ali em Hebreus, né? Assim, nós somos daqueles que creem. Nena Riquena, né? Assim? Muito bem, Nena. Seja sempre bem-vinda, querida. Marilene. Oi, Dinho. Dinho. Vera Regina. Vera. Glória a Deus. Oi, Jó. Oi, Jô. Oi, Jô. Andréia Melo. Enia. Glória a Deus. Vitória, querida. Enia Caroline Cunha, né? Assim? Vitória Dias. George. Glória a Deus. Aleluia. Rio. Ladrilho. Tá certo. Rio Ladrilho. Sueli, querida. Sueli de Oliveira Coube. Glória a Deus. Alessandro Bike. Rio Ladrilho, Alessandro Bike, que o Senhor estabeleça, viu? A obra de suas mãos. Izzy Medina, amém. Fênix com H, assim. Lisandra. Glória a Deus, Senhor Jesus. Josi, aliás, José Batista e Lúcia Venâncio Bezing, é isso? Oi, José. Lúcia, querida. Edneide. Tem o seu nome. Pois bem, amém, queridos? Vamos lá, eu preciso muito ir. Mas amanhã estamos de volta, de 7 horas. Amém? Quero te convidar. Oi, Dai, querida. Dai, Elise, João, Zenils, Amore, Silvana. No vermelhinho, para revermos essa lição. É muito bom estar na presença de Deus, é assim. Pronto, terminando aqui, vai para o vermelhinho nosso encontro. Esses 5 capítulos, né, assim, de Esther, como os 5 de ontem já estão ali. E assim chegamos, queridos, meu Deus, ao 17º, né, assim, a conclusão, ao final, né, da leitura. A oração não, ela continua, né, assim, do 17º livro da Bíblia, vê? Né, Zenilza, querida? Todos os dias, pedacinho da Bíblia, às 7 horas da manhã, né? Assim, isso. Glória a Deus, Zenilza. Olha só. Glória a Deus, Célia. Leonice, querida. Cesaltina. Eu concentrada, eu tenho receio de alguém ter dito alguma coisa. Me ajuda, Senhor, a me posicionar. Não é assim, né? Leonice, Leonide. Amém. Se alguém disse alguma coisa que talvez eu não tenha visto, fala lá também. Fala lá também. Resposta 2 Crônicas 26, é Zenilza. O mesmo que estava... Será que é aquele 26? Vamos ver? 2 Crônicas 26. Ai, Jesus, vamos lá. Segunda Crônicas 26. Ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Amém. Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém. É Josafá, né? Falando, é ele que vai... Oh, glória a Deus. Lembra? E é ele que fala, é Josafá? Eu tinha pra mim que era Ezequias. Olha aqui o terror, em que ele vai dizer, né? Eu lembro exatamente assim, o cantinho da Bíblia onde está escrito, e aí, aqui, Ezequias, esse é Ezequias, não é tanto quando ele fala. Nós vamos ver isso tão evidente na vida. Não tem os tempos de... Mas está numa dessas páginas bem aqui, entre
Deus. Ei, querido, sério, amanhã vamos começar o livro de Jó. Glória a Deus. Nessa última semana de junho vamos nos concentrar aqui, amém? Vamos nos acampar aqui em Jó, tá certo? Meninas, eu agradeço. Olha só, amém, Mary? Vamos lá. Oi, Avelino, querido. Cheiro, riso. Deixa eu só colocar o nome de Avelino e vamos correr, amém? Avelino. Certo. Vamos lá? Amanhã, então, estamos de volta, amém? Amanhã, a partir de amanhã, acampados em Jó. Queridos, nossa, como o Senhor tem tanto para nos acrescentar aqui. São 42 capítulos, né, assim? E nós vamos avançar bem. Vamos começar julho, assim, se não no dia 1º, mas já no comecinho, no livro dos Salmos. Amém? Olha só. Então, amanhã, 18º livro da Bíblia. Amém? Que o Senhor lhe recompense, né, assim? Você imagina como está o nosso tesouro no céu, né? Tá lindo. Glória a Deus, para dizer o mínimo, né? Que aqui até nos faltam palavras. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua atenção, não a mim, amém? Né? Mas pelos seus ouvidos espirituais abertos, atentos, né? Assim, a lei do Senhor para nós, né? Assim, pois certamente você está à procura e certamente o encontrou. Amém? Até amanhã, queridos. Até amanhã, viu? Certo? Avelino, o Senhor lhe recompense, viu? Que lembre-se, quem chegou das 5 horas, não foi assim? Na última hora ali daquele dia, recebeu o mesmo salário daquele que chegou no início da manhã. Foi o que Jesus disse, não foi? A mesma recompensa. Né? Tudo, querido, é registrado. Não se esqueça, tanta coisa pra gente morrer e cozer, né? De hoje para amanhã, que a gente vai carregar conosco, né? Para a eternidade. Lembra? Né? O que ele fez foi registrado, embora que naquele momento ele não tenha sido recompensado, mas chegou o dia de Deus, que muitas vezes a gente questiona, né? Assim, chegou o dia de Deus para Mordecai, o dia que o Senhor quis recompensá-lo, não foi? Naquela noite em que até o rei perdeu o sono, né? E tinha chegado o dia, a hora, o momento exato, né? Da recompensa de Deus para ele. Não foi assim que aconteceu? Então lembre-se, né? Não importa o tamanho, né? Todo esforço que nós fazemos na direção de Deus é ricamente recompensado, amém? Eu vou com essa alegria, tá certo? Amanhã, se Deus quiser, né, nós vamos estar de volta às 7 horas, tá certo? Para começar, Jó! Aleluia, glória a Deus. Queridos, bom domingo.